Tem gente que vai pro oceano buscar sustento. Eu fui tentando fugir da dor. E talvez o que vou dividir aqui não seja nada de extraordinário para quem convive com o inexplicável, mas para mim destruiu tudo que eu achava que era real. Nasci e cresci numa comunidade litorânea do Rio Grande do Sul. Daqueles lugares onde o vento corta a pele e todo mundo se conhece pelo apelido. Desde criança aprendi que o mar tem regras próprias, horários certos, respeito obrigatório. Pasquei a vida inteira ao lado do oceano. Mas os últimos 12 anos não pesquei só. Tinha a Joana comigo, minha companheira de vida e de remo. Ela era quem sabia ler as ondas, prever quando o cardume ia passar, preparar as melhores iscas. Era mais que esposa. Era minha bússola. Mesmo quando não pegávamos nada, valia a pena só por estar com ela ali. Só que a existência tem uma crueldade silenciosa. Arranca de você justamente quem você precisa para continuar respirando. E faz isso sem dar aviso, sem dar tempo. A Joana partiu numa quinta de manhã. Do nada. Estava remendando a rede na varanda. Deu uma risada de alguma coisa que viu no celular. E depois simplesmente fechou os olhos e deslizou para o lado. Como se fosse tirar um cochilo. Só que não acordou mais. AVC fulminante. Médico disse que foi instantâneo, que não teve sofrimento. Mas quem sobrevive sofre. Sofre todo dia. Passei quase 6 semanas trancado dentro de casa. Mal comia. Dormir então. Impossível. Porque a fronha dela ainda guardava o perfume do shampoo de ervas que ela usava. E eu não tinha forças para trocar. Até que um dia, bateu um desespero tão grande que achei que ia morrer também. Mas em vez de morrer, me levantei. Peguei o barquinho e saí para o alto mar. Sozinho. Pela primeira vez em mais de uma década. Era aquele mesmo barco que reformamos juntos. Motor singelo, 2 banquinhos de madeira e a cadeirinha de lona dela, que eu já tinha retirado porque doía demais só de bater o olho. Saí sem planejar. Só joguei os equipamentos, o rádio e fui. O oceano estava manso, céu sem nuvens, aquele cheiro gostoso de salitre no ar. Mas eu estava destruído por dentro. Durante o trajeto fui conversando com ela, em voz alta mesmo, como se ainda estivesse sentada ao meu lado. Falei do cachorro vira-lata que adotamos, das roupas dela que eu ainda não consegui lavar, do olhar estranho da vizinha quando me viu na rua. Joguei a linha justamente naquele ponto onde sempre pescávamos. Águas profundas, mar aberto, só o barulho do motor quebrando o silêncio. Era um lugar que ela costumava dizer que o oceano respondia quando você chamava. E ela tinha razão. Fiquei ali umas 3 horas. Nem me importei se tinha peixe fisgando. O que eu precisava era sentir que ela ainda me escutava, que alguém ainda ouvia minhas palavras nesse mundo vazio. Por volta das 15 horas, o céu começou a escurecer. Veio aquela sombra rápida, como se uma cortina tivesse coberto o sol inteiro. Depois veio o vento lateral, aquele que anuncia tempestade. Tentei acionar o rádio. Só chiado. Mexi nos botões, ajustei a antena. Nada funcionava. Pensei em voltar imediatamente. Liguei o motor, ele engasgou 2 vezes e morreu. Insisti. Nada. Comecei a remar com força, mas eu juro pela memória dela. Eu remava e o barco não saía do lugar. Olhei em volta. Tudo parecia igual. Mas a corda da âncora que estava jogada no chão deu um puxão violento. Como se tivesse algo grande preso. Puxei com força, achando que tinha fisgado alguma coisa. Mas quando a rede subiu, estava completamente vazia. Só que o barulho continuava. Aquele som de corda molhada sendo arrastada. Como se alguém tivesse se agachando dentro do barco. Foi quando eu vi. A uns 40 metros dali havia outro barco parado. Idêntico ao meu. Mesma cor desbotada, mesmo formato. Até o nome pintado na lateral era o mesmo. E tinha alguém dentro. Não conseguia ver direito. A pessoa estava curvada, mexendo em alguma coisa. Não se movia muito.
Só ficava ali, corpo dobrado, como quem organiza equipamento de pesca. Gritei perguntando se estava tudo bem, se precisava de socorro. Nenhuma resposta. Dei mais algumas remadas. Fiquei observando. A pessoa não reagia, não levantava a cabeça. Aí me veio um pensamento que gelou meu sangue. E se eu estivesse olhando para mim mesmo? Não sei explicar direito, mas era como se aquele barco fosse o reflexo do meu. E eu, apenas uma testemunha do meu próprio fim. Mesmo assim, fui até ele. Remando devagar, com cada movimento gerando um arrepio novo. O oceano estava negro, denso. E o silêncio tinha textura, peso físico. Cheguei perto. Chamei novamente. Silêncio. Encostei meu barco no casco dele e subi. Quando coloquei os pés dentro, estava vazio. Completamente vazio. Só havia uma coisa ali. A cadeirinha de lona da Joana. Aquela mesma que eu tinha jogado no lixo semanas atrás. Rasgada, manchada, encostada no canto do barco. Eu reconheci cada detalhe. Aquele rasgo específico no tecido, aquela mancha de sol desbotada, até a marquinha de queimadura de cigarro que ela fez sem querer quando pescava escondido de mim. Gelei completamente. E o cheiro era dela. Nesse momento, o motor do meu barco ligou sozinho. Um estalo seco seguido de uma onda enorme que virou tudo. Não lembro de ter caído na água. Não lembro se tentei nadar, se gritei, se me debati. Só me lembro do escuro. Um escuro gelado e pesado. E de um som abafado lá no fundo. Como se alguém estivesse chorando meu nome. Acordei com o rosto colado na areia da praia. O sol já tinha voltado. Eu estava deitado de lado, tremendo, encharcado, com gosto de sal queimando a garganta. Não havia sinal do meu barco. Não havia nada. Só eu e aquele silêncio de praia deserta. Levei um tempo para conseguir me levantar. O corpo doía, a cabeça latejava. Não sabia se tinha desmaiado ali ou se algo me trouxe de volta. Quando sentei, percebi que minha camisa ainda estava no corpo, molhada, mas vestida. Coloquei a mão no bolso procurando o meu isqueiro e senti um peso. Enfiei os dedos devagar. Puxei. Era a aliança da Joana. Aquela aliança dourada, fina, com a inscrição que mandamos gravar no casamento. Até quando o oceano permitir. Ela foi enterrada com essa aliança. Eu vi. Segurei a mão dela no velório. Senti o dedo frio, enrugado, com a aliança no lugar. Mas agora, estava no meu bolso. Não sei explicar como isso aconteceu. Não sei se morri e voltei. Não sei se foi sonho, delírio ou realidade. Só sei que nunca mais voltei para o mar. Nunca mais encostei num remo, numa vara, numa isca. Vendi o barco no mês seguinte. E quando o comprador perguntou por que eu queria me desfazer dele tão rápido, respondi apenas: já pesquei o que precisava. Mas mesmo longe de tudo, mesmo sem falar sobre isso com ninguém, tem dias que a maré sobe demais. E quando o céu escurece daquele jeito repentino, eu ainda escuto. O barulho da corda sendo arrastada sozinha. O estalo da madeira molhada. E às vezes o som da cadeirinha dela balançando no casco vazio. Como se ela ainda estivesse lá, esperando eu voltar. Ou perguntando por que fui embora sem ela. Nunca fui de compartilhar essas histórias, mas preciso tirar isso de dentro de mim. Me chamo Roberto. Moro no interior do Pará, numa dessas vilas ribeirinhas que quase não aparecem no mapa. A vida aqui é simples: maré, lama e pesca. Desde pequeno saio para pescar com meu primo Marcão. Na nossa área tem certos pontos de pesca que o povo evita. Não porque não tem peixe, pelo contrário, tem demais. Mas dizem que nesses lugares o peixe vem acompanhado de coisa que é melhor não mexer. Crescemos ouvindo esses avisos. Só que quando a fome aperta e o dinheiro acaba, essas histórias viram apenas barulho de gente supersticiosa. Era fim de mês. Rede rasgada, despensa vazia. Foi quando Marcão falou daquele lugar.
Um braço de mangue isolado atrás dos troncos mortos. Só dá para entrar quando a maré está bem baixa. Ele disse: Primo, depois da sexta lua cheia, aquilo vira viveiro de robalo. Vamos só hoje. Só essa vez. E fomos. A noite estava sufocante, sem vento. O céu coberto, sem estrelas. E o rio estava morto. Nem pássaro, nem inseto, nem sapo. Só o som da canoa batendo de leve nos galhos podres. Chegamos lá pelas 22 horas. Marcão lançou a rede e mandou eu segurar a lanterna virada para a água, mas sem focar muito. Deixa a maré trabalhar sozinha, ele disse. Ficamos ali calados. Só o barulho da água batendo nos troncos meio submersos e aquele cheiro forte de barro quente subindo. Depois de uns 50 minutos, a boia afundou, como se tivesse algo muito pesado preso. Marcão puxou, mas não vinha. É peixe grande, ele disse. Ou tronco, eu respondi tentando rir nervoso. Quando puxamos com força, a coisa soltou de uma vez. A água começou a borbulhar perto da borda da canoa. Apontei a lanterna e vi uma perna humana. A rede veio toda embaraçada. Dentro dela estava o corpo de um homem nu. Não parecia boiando naturalmente. Parecia arranjado. Tinha fio de rede amarrando os pulsos nos tornozelos. O peito estava inchado, cheio, os olhos arregalados. E a boca estava costurada com um fio preto grosso. Parecia linha de sapateiro. Congelei na hora. Meu coração travou. Mas Marcão foi mais rápido. Pegou a faca, cortou parte da rede e disse: Solta isso, não encosta, joga de volta. Tentei argumentar. Falei que precisávamos chamar a polícia, a comunidade, alguém. Mas ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Disse que se aquilo fosse trabalho de macumba, encantado ou gente ainda viva, era melhor largar quieto. Ninguém vai acreditar. Vão dizer que foi a gente. Ou pior, que trouxemos coisa de volta que não devia. Fiquei sem palavras. Olhamos para o corpo mais uma vez. A luz da lanterna falhou. E Marcão empurrou o corpo com o remo. Ele afundou de costas, sem resistência. Mas os olhos ficaram abertos olhando para cima até desaparecerem no escuro. Na volta, ninguém disse nada. Nos dias seguintes, tentamos fingir que nada tinha acontecido. Marcão limpou a canoa, pendurou as redes. Agiu como se fosse só mais uma noite normal. Mas não era. Na manhã seguinte, fomos vender o que tínhamos pescado. Só que os peixes vieram estragados. Alguns tinham buracos fundos, como se algo tivesse mordido. Outros com a barriga aberta, como se tivessem sido cortados ainda vivos. Achei que era só coincidência, mas começou a ficar frequente. Na terceira entrega, um cliente devolveu um robalo. Disse meio brincando: Rapaz, essa rede de vocês está vindo de cemitério. Tem unha aqui dentro. Ri amarelo. Abri o peixe. Tinha mesmo uma lasca de unha humana. Daquelas claras que crescem demais e dobram. Fiquei olhando aquilo sem conseguir processar. Veio um enjoo, um gosto ruim na boca. Joguei fora tudo no mesmo instante. Naquela noite falei pro Marcão que precisávamos ir na polícia. Ele se recusou. Disse que se a gente falasse, iam prender a gente. Ou pior. Começou a dizer que sentia alguém rondando a casa dele de noite. Dormia com a faca embaixo do travesseiro. Começou a ter pesadelos. Eu também comecei a sonhar com o corpo. E o detalhe era sempre o mesmo. Os olhos abertos e a boca se mexendo por baixo dos pontos. Teve um dia que Marcão não quis sair para pescar. Disse que a maré estava errada. Fui sozinho. Cheguei na beira do rio e vi uma criança parada na água. Mas ela não estava brincando. Estava imóvel, em pé até o joelho no lodo. Só me olhando. Chamei. Nada. Quando dei 3 passos na direção dela, sumiu. Não afundou, não correu. Simplesmente desapareceu. Voltei para casa tremendo. Nem trouxe equipamento. A última vez que saímos juntos foi num sábado de noite. Céu limpo, água parada. Lançamos a rede. Esperamos. Depois de 40 minutos, a rede foi puxada sozinha. Não foi peixe.
Foi como se algo debaixo d'água tivesse puxado com as duas mãos. Marcão se levantou. Segurei a lanterna e vi. Lá no fundo, entre as sombras da luz, os mesmos olhos, ainda mais abertos. E a boca, descosturada, com os fios soltos boiando, aberta como se estivesse gritando debaixo d'água. Gritei: "Marcão, é ele!" Marcão tentou puxar a rede à força, mas ela não voltava. De repente subiu leve, flutuando, como se tivesse sido solta por baixo, mas dentro da rede não veio peixe. Veio o colete do Marcão, fechado, encharcado, pingando, como se tivesse sido deixado ali com cuidado. E o Marcão não estava mais na canoa. Não teve grito, não teve barulho, não teve respingo. Foi como se tivessem puxado ele para baixo com a mão tapando a boca. Fiquei ali sozinho, com a lanterna piscando e a rede tremendo de leve. Levei mais de 1 hora para remar até a margem. Ninguém acreditou, nem quando mostrei o colete. Disseram que foi afogamento, acidente comum. Mas eu sei o que vi. Hoje não pesco mais, nem entro em canoa, mas continuo morando perto do rio. Às vezes, de madrugada, quando o vento muda, eu escuto uma rede sendo arrastada na água, lenta, firme, como se ainda quisesse levar mais um. Não foi a primeira vez que pesquei com meu pai naquele rio, mas foi a última vez que saímos juntos sem respeitar o que ele chamava de a lei da água. Meu pai é daqueles homens antigos, crente, rezador, mas com um medo quase religioso de certas coisas da natureza, principalmente água. Ele sempre falava que a água tem hora certa, regra própria, e dias em que ela quer ficar sozinha, e que se alguém desrespeita isso na hora errada, ela leva. Cresci ouvindo isso. Não entra na maré do meio. O rio chama. Mas eu cresci. Fui estudar fora. Me acostumei com cidade grande, com tecnologia, com previsão do tempo no aplicativo. Quando voltava para casa e via meu pai ainda tratando o rio como se fosse uma entidade viva, parecia ultrapassado. Respeitei por muito tempo, mas parei de acreditar. E foi culpa minha que a gente quebrou a regra. Era um domingo. Fazia anos que não pescávamos juntos. Eu estava de folga. Vim visitar ele no interior de Sergipe. A casa dele fica no alto, de onde dá para ver o rio cortando a mata. Largo, escuro, bonito de um jeito ancestral. Ele disse que queria ir naquele ponto de pesca que chamava de lugar de respeito, onde ele pescava com meu avô. Um trecho do rio que corre reto por uns bons metros com pedras fundas no meio. Mas quando sugeri irmos logo depois do almoço, ele travou. Não, na maré do meio não, filho. Que maré? Nem é maré, é rio. Você não entende. Na maré do meio, o rio chama. Discutimos leve. Coisa de filho querendo convencer pai teimoso. Acabei vencendo no argumento bobo. Vai ser rápido. Só 1 horinha e a gente volta antes de escurecer. Ele olhou para o céu. Olhou para o rio. Ficou calado. E depois disse apenas: "Então vamos." Descemos com o barco a remo. Ele remava em silêncio. O rio parecia normal. Mas olhando agora, lembro que tinha algo no ar. Um abafado. Um silêncio esquisito. Nem pássaro cantava. Quando chegamos no ponto, ancoramos entre as pedras. Preparei a linha com massa, do jeito que ele me ensinou. Mas ele só ficou olhando a água. Nem jogou a linha dele. "Ué, não vai pescar?" "Tô esperando a água se decidir." Ri. Joguei minha linha. Nem 3 minutos depois senti um puxão violento. "É grande", gritei. Mas não era peixe. Era peso. Peso morto. Como se a linha tivesse sido engolida por algo muito pesado no fundo. Comecei a puxar. Mas quanto mais puxava, mais linha descia. De repente, a vara foi arrancada da minha mão. Voei para frente. Olhei e a vara afundou. Sumiu. Meu pai levantou imediatamente. "Não responde, não fala. Segura firme no banco."
A voz dele estava trêmula de medo. O céu fechou como se alguém tivesse apagado o sol. Eram 3 da tarde, mas parecia noite. O vento começou a girar ao redor do barco. E por alguns segundos, eu juro, o barco rodou sozinho. Meu pai começou a murmurar uma reza que eu nunca tinha ouvido. Não era do catecismo. Era como se ele estivesse conversando com o rio. Fiquei paralisado, até que senti um frio subindo pelas pernas. Olhei para baixo. Meus pés estavam descalços, como sempre ficam no barco. Mas meus tênis, que estavam jogados de lado, estavam encharcados, molhados por dentro, com lama grossa. E tinha marca de dedos de barro na sola, como se alguém tivesse calçado e tirado. Meu estômago revirou. Chamei meu pai. Ele não respondeu. Só remava com desespero. O barco parecia mais pesado. Foi aí que ele disse sem olhar para mim. Eu vi. Viu o quê? Ele virou o rosto só um pouco. Vi você sendo puxado para fora do barco, mesmo você estando aí. Não consegui responder. Fiquei só olhando ele remar com tanta força que o remo fazia barulho seco na água. O rio continuava rodando devagar, como se quisesse nos puxar de volta para o meio. Quando finalmente chegamos na margem, ele jogou a corda e desceu primeiro. Estendeu a mão para mim. Desci com as pernas bambas. Ficamos uns bons minutos só parados, escutando os bichos voltarem a fazer barulho. O céu clareou. O vento parou. Ele me olhou de novo, sério, sem raiva, e disse apenas: Você viu? Vi, mas não entendi. Também não precisa. Só não volta. Naquela noite não jantamos. Ficamos quietos. Ele de vez em quando olhava para os meus tênis na varanda. Eu também. E toda vez parecia que tinha mais barro por dentro. No dia seguinte acordei cedo. O sol estava forte, céu limpo. Mas eu não conseguia deixar aquilo quieto. Precisava achar a vara. Não por causa do valor. Era orgulho. Ou necessidade de provar para mim mesmo que não tinha sido nada demais. Meu pai nem perguntou onde eu ia. Só olhou e disse: Se for, não pisa na água. Fui a pé pelo barranco, com cuidado. A trilha é estreita, cheia de raiz. Quando cheguei no ponto, o rio parecia outro. Parado, bonito, até cheiroso. E lá estava, na beirada da margem, fincada em pé de um jeito impossível. Minha vara, inteira, sem anzol, sem linha, mas com um pedaço de pano vermelho amarrado na ponta. Pano grosso, sujo, meio desfiado. Não tinha ninguém por perto. Nenhuma pegada, nenhum rastro de embarcação. Aquilo me travou completamente. Deu vontade de correr, mas o corpo não respondia. Fiquei ali encarando por minutos. Depois voltei devagar, nem encostei nela. Cheguei em casa com a cara branca. Meu pai estava no alpendre. Viu minha expressão e disse apenas: O rio guarda o que é dele. Ficamos sentados, sem dizer mais nada. Nunca mais falamos daquilo. Hoje faz mais de 4 anos. Meu pai ainda mora lá. Toda vez que volto, ele pergunta se quero pescar, mas nunca propõe ir naquele ponto. Eu também nunca pergunto o que era a maré do meio. Mas às vezes acordo no meio da noite lembrando do barco rodando sozinho, dos meus tênis secos por fora e molhados por dentro, daquela vara fincada na lama com o pano vermelho. Aprendi uma coisa: nem tudo que parece superstição é bobagem. Tem lugar que chama. Mas nem sempre é para pescar. Tem coisa que você vê no mangue e prefere fingir que não viu. Mas quando a coisa começa a aparecer todo dia no mesmo lugar, aí já era. Tô gravando isso porque já acordei várias noites suando frio, achando que o barulho era real. Talvez seja. Talvez ainda esteja acontecendo. Não quero fama, não quero atenção. Só quero que isso fique registrado. No caso de alguém encontrar meu barco vazio à deriva um dia desses, que saibam que tentei avisar. Pesco há muitos anos aqui em Paranaguá. Sempre sozinho. Gosto do silêncio. Só o barulho do remo na água, passarinho de manhã cedo, motor quando necessário. Nunca tive medo do mangue. Nem quando era jovem, nem agora mais velho.
Mas tudo começou a mudar depois que o Cláudio sumiu. Cláudio era meu vizinho de Atracadouro. Gente boa. Sabia pescar caranguejo como ninguém. A gente não conversava muito, mas éramos parceiros de silêncio. Quando ele desapareceu, foi como se o canal tivesse ficado pesado demais. Ele saiu num dia de garoa leve, daquelas que nem assusta. Disseram que o rádio dele ficou chamando socorro por horas, mas ninguém respondeu a tempo. Quando foram procurar, já era tarde. Não acharam corpo, não acharam nada. Sumiu como pedra no fundo. Até que meses depois o barco apareceu. Simples assim. Um dia não estava. No outro estava lá, amarrado na marina como se nunca tivesse sumido. Mesmo nome pintado, mesmo adesivo desbotado. Mas tinha coisa estranha. A madeira ainda molhada. Lama fresca no fundo. Anzol novo enfiado na madeira. Isca no pote. Muita gente achou que alguém tinha achado o barco em algum canto e resolveu usar. Mas ninguém nunca aparecia. Nunca. Às vezes ele estava virado para o outro lado de manhã. Às vezes a corda parecia trocada. Comecei a tirar foto escondido. Mas não adiantava. O barco parecia normal. Só eu sentia que tinha algo completamente errado. Uma noite estava voltando de uma pescaria. Maré parada. Silêncio que dava sono. Vim remando pelo canal. E lá na frente, perto da curva da ilha, vi o barco do Cláudio indo devagar. Sem motor. Sem ninguém dentro. Aquilo travou meu braço no ar. Porque não era só o fato de estar andando sozinho. Era a forma. Ele parecia flutuar. Não fazia barulho na água. Nem ondinha. Como se o casco nem tocasse. Tentei remar para alcançar. Mas ele entrou por uma passagem entre os mangues que eu juro que nunca tinha visto ali. E eu conheço cada curva. Mas ele entrou como se a vegetação abrisse só para ele. E aí o medo começou de verdade. Porque depois disso as coisas não ficaram só no visual. Começaram a entrar no meu ouvido também. Quase toda noite meu rádio de bordo começava a chiar baixinho. Como se alguém tentasse falar e desistisse. Achei que era interferência. Sinal cruzado. Mas teve uma noite que a voz saiu clara. Tô voltando. Tô no canal. Só isso. E sumiu. Era a voz do Cláudio. Meio metálica, raspada, mas era dele. Eu reconheceria aquela forma arrastada de falar em qualquer lugar. Respondi. Falei que se fosse brincadeira ia dar problema. Que aquilo era desrespeito. Ninguém respondeu. Depois disso, toda vez que saía para o canal, parecia que tinha algo me acompanhando. Não era só o rádio. Era o som. Som de remo empurrando água. Só que o mar estava liso. A maré não se mexia. Era como remar em vidro. Mas o barulho estava lá. Vinha de trás. Desligava o motor. Virava com a lanterna. Nada. Jogava luz no canal inteiro. Só água parada. Nem peixe pulava. Teve um dia que fiquei tão nervoso que deixei o barco à deriva e sentei no fundo com as mãos no ouvido. Tremendo. Comecei a evitar sair de noite. Mas isso não adiantou. Porque o problema começou a vir até mim. Uma noite acordei com barulho de motor. Mas não era o meu. Era diferente. Mais grave. Mais abafado. Levantei no susto. Olhei pela janela do rancho onde guardo as coisas. E juro por tudo que é sagrado. O barco do Cláudio estava amarrado no meu cais. Parado ali. Sozinho. Só que o motor era outro. Não era o velho dele. Era um motor limpo. Novo, ainda pingando. Não saí de casa. Não abri porta. Não acendi nada. Fiquei ali deitado só ouvindo. O som sumiu depois de um tempo. Mas quando amanheceu, meu motor tinha sumido. Achei que era roubo. Fui na polícia, fiz boletim, chamei vizinho. Mas o mais estranho foi o que deixaram no lugar. Em cima da madeira do meu cais, do lado do suporte vazio, tinha uma camisa encharcada, toda molhada, com o nome Cláudio costurado à mão na parte de dentro da gola. A mesma camisa que ele sempre usava quando pescava de noite. Aquela xadrez desbotada. Não encostei. Peguei um saco plástico e empurrei com a bota. Joguei no freezer velho lá fora. No outro dia, a polícia achou meu motor. No mangue.
enferrujado, tão velho que parecia ter ficado anos debaixo d'água. Mas era o meu, mesmo número gravado. Ninguém entendeu como, nem eu. Depois disso, o rádio parou de funcionar direito. Às vezes ligava sozinho. Só falava uma frase: "Tô voltando." Vendi parte do equipamento. Parei de pescar de noite. Mas mesmo assim, de vez em quando a maré está muito baixa e o canal fica espelhado, dá para ouvir o barulho do remo. Lento, arrastado, como se algo ainda estivesse tentando voltar. E o pior de tudo é que ontem de madrugada, alguém bateu no meu rancho. 3 batidas. Só 3. Quando abri, não tinha ninguém. Mas deixaram outra coisa na porta. Uma vara de pesca. A mesma do Cláudio. Com o nome dele queimado no cabo de madeira. Molhada. Não sei o que isso quer dizer. Mas se tiver outro pescador ouvindo esse relato, eu só peço uma coisa. Se ver barco vindo sozinho, não rema atrás. E pelo amor de Deus, não responde o rádio. Não sei se alguém vai acreditar. E, sendo sincero, nem me importa. Porque o que vivi naquela manhã ficou comigo até hoje. É o tipo de coisa que a gente não conta para arrancar resposta. A gente conta para tentar dormir melhor. Era logo depois do enterro do meu avô. Eu ainda estava com aquela sensação esquisita de vazio. Ele tinha partido dormindo, do jeitinho que sempre dizia que queria. Na rede dele, com o vento do mar entrando pela janela. Parecia que ele sempre soube a hora certa. Naquela noite, depois do velório, fiquei na casa dele. Não tive coragem de voltar para a cidade. A casa estava do mesmo jeito. As cadeiras de madeira, o cheiro de maresia, a caneca dele ainda com marca de café na pia. Só não tinha ele. E era esse o silêncio que mais incomodava. A madrugada passou devagar demais. O som do oceano parecia diferente. Tinha um ritmo estranho, como se alguém estivesse chamando. Um chamado baixo, mas insistente. Quando deu umas 5 da manhã, o céu ainda escuro, levantei. Nem pensei muito. Só peguei a vara dele, que estava encostada atrás da porta, e fui até a praia. Era uma praia isolada, bem perto da foz do rio. A mesma que ele me levava quando eu era criança. A maré estava baixando. O vento soprava fraco. Eu estava sozinho. Ou achava que estava. Foi quando olhei para o chão e vi as pegadas. Tava tudo liso, molhado, do jeito que a maré deixa. Mas no meio da areia tinha uma sequência de pegadas bem claras. De pé descalço, vindo da beira da água direto pro barco. Mas o mais estranho, elas começavam do nada. Não tinha pegada vindo de nenhum outro lado. Era como se tivessem surgido ali. Me aproximei devagar. O barco dele ainda estava lá, preso na estaca com a corda velha. A madeira rangia com o vento. E aí eu vi. No remo pendurado, como se alguém tivesse colocado com cuidado, estava o anzol dele. O mesmo anzol que enterramos junto no caixão. Reconheci na hora. Aquele anzol era antigo, meio torto, com uma marquinha de ferrugem num dos lados. Ele dizia que tinha pescado o primeiro peixe para minha avó com ele. E antes do enterro, minha tia colocou dentro do caixão, enrolado num paninho. Queria que ele levasse uma lembrança. Então não tinha como estar ali. Fiquei parado um tempo sem saber se tocava ou não. Mas encostei. O anzol estava frio, seco, como se tivesse sido guardado a noite toda. Foi aí que decidi subir no barco. Sentei no mesmo banco onde ele sempre sentava. E por alguns segundos, eu juro, senti o cheiro dele. A mistura de sal, sabão de coco e fumo. Igualzinho. A água estava estranha também. Escura, mesmo com o céu começando a clarear. Mais calma. E o silêncio era pesado, como se o oceano tivesse prendendo a respiração. Joguei a linha. Nem pensei. Só joguei no mesmo canto que ele sempre dizia que dava peixe. Foi rápido. Na hora que o chumbo bateu na água, senti um peso estranho. Não era peixe. Era como se a linha tivesse agarrado numa coisa parada no fundo.
Aí veio a parte que me gelou de dentro para fora. Veio a voz, lenta, cansada, do jeito que ele falava quando estava em paz. Calma, ainda não tá no ponto. A voz do meu avô. Paralisei. A vara escorregou da minha mão. O barco balançou de leve como se alguém tivesse mudado de posição ali dentro. Mas eu não olhei. Não consegui. Pulei na areia quase tropeçando. Saí andando de costas sem tirar o olho do barco. Não tinha ninguém. Mas o anzol estava lá, balançando devagar. Fiquei um tempo parado ali olhando. Aquela cena parecia que tinha sido montada só para mim, como se fosse uma despedida que ele ainda precisava dar. Mas não era filme. Não tinha trilha sonora. Só o vento. O som da linha tremendo com a maré. E o anzol girando bem devagar, como se alguém tivesse acabado de pendurar. Voltei para casa andando devagar. As pegadas que tinha visto antes tinham sumido. A maré já tinha lambido a beira da areia, mas mesmo assim não tinha sinal de onde elas começavam. Era como se nunca tivessem existido, e ao mesmo tempo como se estivessem sempre ali. Naquela manhã não falei nada para ninguém. Fiquei o dia todo calado, sentado no alpendre da casa dele, com a vara na mão e a cabeça longe. No fim da tarde voltei até o barco. O anzol ainda estava lá. Foi aí que decidi levar comigo. Peguei com cuidado. Enrolei num pedaço de pano, igual minha tia tinha feito no velório. Guardei na minha mochila. Não contei para ela, nem para ninguém. Só trouxe. Está comigo até hoje. Depois disso, nunca mais voltei a pescar. Não porque fiquei com medo. É que entendi que aquele canto não era mais meu. Era dele. E ele tinha voltado do jeito dele. Sem barulho. Sem susto. Só presença. Alguns dias depois, já de volta à cidade, tive um sonho. Estava de novo naquele barco, mas era criança. E ele estava do meu lado, jovem, com a cara cheia de sal e o chapéu de palha surrado. Ele me ensinava a arremessar a linha. E ria. Aquela risada baixa, sem mostrar os dentes. Igualzinha. Acordei com o barulho do oceano. Mas eu moro longe do mar. De vez em quando tudo está muito silencioso, quando a noite está parada demais, eu escuto de novo. Calma, ainda não tá no ponto. E aí eu entendo. Tem coisa que não acaba quando a gente acha que acaba. Tem amor que atravessa tempo, água, morte. E tem alma que não se despede. Só muda de lugar. Mas o mar guarda tudo. E às vezes devolve. Não sei nem se isso que vou contar é loucura minha, coisa da minha cabeça, ou se realmente aconteceu do jeito que lembro. Mas se tiver alguém escutando, alguém que já passou por coisa parecida, comenta aí. Porque já estou começando a duvidar até do que sou. Sou pescador do litoral sul da Bahia. Não de barco de alto mar. Pesco na praia mesmo. Pé na areia. Vara na mão. Paciência. Sempre gostei da madrugada. É mais sossegado. O vento vem mais calmo. Parece que o oceano ajuda mais. Tem uma faixa de praia que eu frequento, entre as dunas e um trecho de mata fechada. Uns 8 quilômetros depois do povoado, isolado, sem luz, sem quiosque, sem nada. Mas sempre foi meu canto. Chegava todo dia às 4 da manhã. Era meu horário. Só eu, o barulho do mar e Deus. Mas teve um dia que quando cheguei tinha um cara sentado na areia, lá na frente, bem próximo da beirada. Achei estranho porque ele não tinha vara, não tinha balde, não tinha rede. Só ele, sentado de costas para mim, olhando para o oceano. Parecia uma estátua. Na hora pensei que era só alguém que não conseguiu dormir. Turista perdido, sei lá. Não dei muita bola. Fiquei uns 60 metros de distância e comecei minha pescaria. No dia seguinte, o mesmo cara, mesmo lugar, mesmo jeito. Só que aí comecei a prestar mais atenção. Ele não mexia o corpo, nem o pescoço. Só ficava lá, quieto, de costas. No terceiro dia ele estava lá de novo, 4 da manhã, igualzinho.
Aí comecei a me incomodar, porque ninguém aparece naquele canto 3 dias seguidos sem fazer nada. E o jeito que ele ficava me dava uma sensação ruim, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. Na outra madrugada, tentei puxar conversa. Cheguei um pouco mais perto. Falei bom dia. Comentei da maré, do vento. Nada, nem um aceno. Nem virou a cabeça. O cara era uma pedra. A partir daí, parei de conseguir me concentrar. A cada puxada na linha, olhava para trás, dava um passo, olhava. E ele lá, igual. Sem piscar, sem respirar parecia. E não era pescador. Disso tenho certeza. Nenhuma mochila, nenhum isopor, nem boné o sujeito usava. Fui ficando perturbado de verdade. Comecei a chegar cada vez mais tenso. O coração acelerava quando descia da moto. Às vezes nem ligava o farol para ele não perceber que estava vindo. Como se fosse eu que tivesse errado. Aí uma noite resolvi fazer diferente. Coloquei o despertador para as 3. Saí no escuro. Fui andando com o chinelo na mão para não fazer barulho na areia. Meu plano era chegar antes, ver ele chegando, tentar entender de onde esse sujeito vinha. Quando dobrei a curva da duna, meu corpo parou sozinho. Ele já estava lá, sentado, imóvel, no mesmo lugar. Mas era impossível. Não tinha como ele ter passado por mim. Saí antes de todo mundo. Nem as marcas da areia estavam frescas ainda. E mesmo assim ele já estava ali. Voltei para casa igual criança que viu assombração, tremendo, garganta seca. No outro dia chamei um amigo meu mais velho, pescador também. Contei tudo. Do homem. De como ele aparecia todo dia, sempre calado, sempre sentado, olhando para o mar. Meu amigo me ouviu calado, e depois soltou uma coisa que até hoje não sei se queria ter escutado. Disse que ali naquele trecho da praia um homem se enforcou uns anos atrás. Ele ia para aquele ponto toda madrugada. Ficava esperando o filho voltar. O menino era pescador de rede. Morreu afogado numa ressaca. E o corpo nunca apareceu. O pai ficou indo lá todo santo dia. Dizia que o filho ia voltar nadando. Que estava só perdido. Que o oceano ia devolver. Mas não devolveu. Aí um dia o velho amarrou uma linha no galho de um coqueiro e se matou ali mesmo, com um anzol atravessando a bochecha, como se quisesse se transformar no próprio peixe. Palavras do meu amigo, não minhas. Depois que escutei isso, devia ter parado. Mas não. Voltei. E vou contar o que aconteceu naquela última madrugada. Não era nem para tentar entender mais. Era tipo uma obsessão. Precisava ver aquilo com meus próprios olhos de novo. E dessa vez saber até onde ia. Era uma madrugada de vento forte. Aquele vento que vem do oceano pesado, carregando areia no rosto. A lua estava coberta de nuvem. Tudo escuro. Mas mesmo assim fui. Lanterna apagada, calado. Com a vara nas costas. Como se fosse só mais um dia qualquer. Quando cheguei na parte da duna, ele já estava lá de novo. Só que dessa vez não parei. Continuei andando, pisando devagar, mas firme, quase sem respirar. O barulho do mar parecia que estava abafando tudo. E ao mesmo tempo parecia que só eu existia ali. Fui chegando cada vez mais perto. Uns 20 passos, 15, 10. Foi quando pisei num buraco de siri. O pé afundou de leve na areia molhada. Fez aquele barulho seco, tipo um chape. O homem virou. Virou devagar, como se o pescoço não fosse de carne, mas de corda. O corpo todo junto, meio travado. E quando virou, meu Deus do céu, o rosto dele era uma coisa que nunca vou esquecer. Branco, inchado, como se tivesse apodrecido por dentro. A bochecha estava rasgada e atravessando ela, um anzol fincado, cruel, como se fosse parte dele. Os olhos, meu Deus, os olhos. Pretos, fundos, sem brilho nenhum. Pareciam 2 poços de coisa ruim. E aí ele falou, com uma voz grossa, arrastada, como se estivesse saindo de dentro da água, como se tivesse vindo lá do fundo depois de muito tempo calado. Ele falou assim, voltei, pai, pode ir agora. Só isso, voltei, pai, pode ir agora.
Na hora minha cabeça travou. Não entendi. Eu não sou pai de ninguém. Nunca perdi filho nenhum. Mas depois me toquei. Eu era o pai. Para ele, eu era o pai. E ali, naquela praia, naquele momento, o filho tinha voltado. E agora era minha vez de ir. Não lembro o que aconteceu depois. Juro por tudo. Minha memória apaga aí. Não sei se desmaiei, se saí correndo, se tentei gritar. Não voltei a pescar mais naquela região. E até hoje não sei exatamente o que eu presenciei naquele dia.